E aí, mais uma análise hoje. Hoje vamos falar sobre SNCI11, o fundo da Suno de crédito. Então vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. E se você olhar que meu olho tá bem fundo aqui, é porque eu tô doente, mas eu não poderia deixar de trazer essa análise aqui pra vocês. Então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro dele, já começando assim, eu pessoalmente acho que a Suno, agora um posicionamento público, eu acho que a Suno, como gestora, iniciou de uma forma muito interessante. A gestão é eu gosto bastante do Vitor, né, do Vitor Lopes, o CIO da Suno Asset. Acho muito interessante, porém a gestora, na minha visão, ela tropeçou nas próprias pernas, né? Em todos os fundos dela, ela vem conseguindo tropeçar nas próprias pernas. A Suno é muito boa em marketing, onde eles realmente têm a vantagem deles em relação a todas as outras empresas, e todas as outras gestoras, mas de toda forma, esse marketing que poderia ser usado para o bem, né? Quem não lembra dos relatórios da Suno feitas através do Power BI, né? Então você entrava ali, era interessante, bem no início da Suno Asset ali, dos primeiros fundos. E essa questão do marketing a gente tem que analisar, ponderar se ela está sendo usada para o bem, né? Claro que não entenda mal aqui, mas está realmente trazendo esse retorno a mais para o cotista. Então, hoje falando dos pontos principais do fundo, hoje ele tem uma carteira que vai dar um resultado médio para ele de 16%, e isso por conta de vários fatores, a gente já comentou sobre eles, mas um deles é a alavancagem. Então você pode perguntar, alavancagem em fundo de CRI? É conhecido, né? As compromissadas aí, tem o CPTS, que executou muito mal e agora está caindo, né? Desde 2022 que eu analisei o CPTS, eu aviso, né, sobre o CPTS, eu fico longe do fundo, e a mesma coisa pode estar se repetindo aqui pro NSCI, tá? Então eu ficaria longe também. O que eu quero é distância, tempo e espaço, né? Quero calcular, quero tempo e espaço, né? Enfim, de toda forma, a carteira ponderada de 16% yield, só que se você pegar o dividend yield dele médio, vai dar uns 12%, né? Então você tem que ficar ligado em relação a isso, porque como é que o yield dele é 16%, sendo que o dividend yield dele na realidade é 12%. A gente já comenta um pouco mais sobre essa diferença. Hoje, falando um pouco mais do lucro acumulado, ele poderia distribuir 0,4, né, se ele vendesse todos os ativos com esse lucro acumulado. Patrimônio de 400 milhões, número de cotistas de 40 mil, então é muito cotista pro tipo o tamanho do patrimônio que eles têm. O PVP em 0,9, que aumenta o dividend yield para 13, de toda forma, não faz nem um pouco de sentido pro risco que você está correndo aqui no fundo. O desconto dele, e além disso, além do desconto dele, a gente comentar sobre o retorno que você tem. Então o fundo não traz um retorno interessante pelo nível de risco que ele corre, nem também o patrimônio dele está descontado o suficiente para o tamanho do risco que ele corre, baseado no cenário atual, né? O LTV médio dele aí é até que alto, né? O que não necessariamente é tão interessante assim, tá? Então ficar esperto em relação a isso. O LTV nada mais é do que o tanto que você tem de garantia dividido pela dívida da empresa, né? Da emissora da dívida. Então, se eu tenho R$200 a cada R$100 emprestados, eu tenho uma LTV de 50%, porque se me derem calote, eu tenho R$200, sendo que eu emprestei 100. Então eu dobro o meu patrimônio, e aí, claro, eu vou vender com deságio esse ativo em garantia, mas de toda forma, interessante comentar sobre isso. O cenário macro que a gente pula, né? São todos sempre iguais. E aí, comentando um pouco mais sobre o fundo, a previsão é que eles mantenham o patamar de distribuição no primeiro trimestre de 25, nesse valor de R$1. E aí ele comenta justamente sobre a volta da operação do CRI-MRV, interessante, e também do desmonte de uma operação compromissada. Hoje o fundo ele tem mais ou menos 80 milhões de reais, então é um fundo de 40 milhões, 80 milhões tá em operações compromissadas, e aí uma delas era CDI mais 3,5, tá? E aí ele fez o desmonte dessa operação, já pagou tudo certinho, já acabou essa operação com essa alta taxa de compromissada, né? Então ficar esperto em relação a isso. A gente já comenta um pouco mais da compromissada, mas para mim é o caminho do CPTS, é o caminho que você fica longe em fundo de crédito. A alavancagem tem os seus pontos positivos, porém tem que ficar muito esperto. Então, de toda forma, a gente tem que calcular risco, tem que calcular prazo, enfim, tem várias coisas pra gente analisar. Quando era um fundo de tijolo já não é tão interessante, mas de toda forma é mais tranquilo. Quando era um fundo de papel, perde mais ainda do sentido. E se for um fundo de papel high yield, aí não tem o porquê você tomar essa decisão, a não ser que você queira correr o alto risco de chutar o próprio pé e tropeçar na calçada sozinho, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso. Ele comenta da redução da alavancagem e tal, e aí essa questão de que mudou o valor das compromissadas, né? Então lá em setembro você vê lá, não, compromissada é 10 milhões de reais, né? Próprio informe mensal do fundo, tá? Um ponto que me pegou, eu não gostei. O próprio informe mensal do fundo, se você pegar o passivo dele, o passivo tá em 16 milhões mais ou menos, salvo engano. Então, de toda forma, a gente tá falando de um passivo de 80 milhões, sendo que no balanço, sendo que no informe mensal dele
tá em 16, tá? Então tem um descompasso aí, a forma como essa informação é apresentada para o cotista não me deixa nem um pouco feliz, nem um pouco agradado, mas ele comenta justamente sobre essa questão dessa mudança da alavancagem, e aí é incrível, impressionante o alto nível de dificuldade que a Suno tem com as administradoras. Então tem problema no Suno Logística com a administradora, tem problema aqui no NSI com a administradora, que fez um equívoco aí. O fundo hoje tem uns 8 milhões em caixa, então não dá para cobrir nem de longe a alavancagem, não faz sentido você ter esse valor em caixa, né, de toda forma, porque se fosse para cobrir a alavancagem, que seria a alavancagem que a gente considera aí a alavancagem que ele chama de alavancagem, deixa eu pegar o nome certinho aqui para vocês, ele chama de alavancagem... Esqueci o nome, calma aí. Indica o valor em curso, né? Alavancagem em curso. Se for só essa alavancagem em curso, os 7 milhões faria sentido você ter isso em caixa, porque aí você consegue rendendo 80% do CDI, tá? Não faz sentido nenhum, mas faria sentido para ter esse hedge aí da alavancagem. De toda forma, como a alavancagem é muito maior, não faz sentido nenhum você ter esse valor em caixa aí com 80% do CDI, né? Rendendo 80% do CDI. Só que o que aconteceu? A administradora, dizendo a Suno aqui, meteu-lhe um erro e colocou que esse caixa deu prejuízo, né? Então, não faz sentido nenhum. Eles falam, no próximo relatório a gente vai arrumar, não sei o que. Só que é impressionante o nível que você tem de problema com a administradora no Suno Logística, aqui também no NSI, então assim, no SNCI 11, então assim, você fica preocupado, você fala até que ponto as informações que são apresentadas no fundo estão certas. Não, beleza, tudo bem que eles corrigem o erro, um ponto bom da Suno é a transparência, um ponto bom da Suno é justamente o fato deles demonstrarem com muita transparência, né, e clareza o que está acontecendo, mas de toda forma até que ponto é confiável e não é um equívoco, né, então é interessante a gente comentar sobre isso. E aí aqui, além disso, a gente tem aí o Calod, né, então a gente tá falando de um fundo que ele tá mais pro high yield do que pro high grade, é um fundo mais arriscado, e aí ele teve inadimplência do CRIs do AIS, né, tanto o longo quanto o curto, as duas operações, tanto longa quanto curta, e aí a gente tá falando que eles não pagaram a parcelinha deles, né, então representa 2% do patrimônio, não pagou a parcelinha ali, mas ele, tem garantia e tal, o LTV aí de mais ou menos 70%, 80%, né, mas de toda forma é sempre interessante, quando o fundo toma calote, significa que algum trabalho não foi bem feito ali por ambas as partes, né, então é interessante a gente ficar ambas as partes, eu digo você investidor, tá? Então fica atento em relação a isso. Se o fundo toma calote, você não queria que ele tomasse calote, você está investindo no fundo errado, né? Inclusive, mesmo estando aqui doente, eu quero deixar uma ressalva do seguinte, tá? Assim como eu tenho esse compromisso de trazer esse vídeo para vocês diariamente tenho esse compromisso de trazer esse vídeo para vocês, não importa as condições, não importa se eu não quero, se tô doente, se eu tô passando mal, todo dia tem vídeo, então eu tenho esse compromisso aqui, e da mesma forma eu tenho esse compromisso na comunidade, que é a nossa área de membros, o link tá aqui na descrição, de sempre entregar o meu melhor, então eu deixo bem claro, firmo bem posicionado aqui, esse compromisso meu de sempre trazer e entregar o meu melhor. Então lá na comunidade, tudo que você precisar, todo apoio, suporte, tudo que você, análise de carteira, montagem de carteira, tudo que você precisar, eu vou te ajudar a conquistar lá na plataforma, na plataforma e na área de membros, né? O link tá aqui na descrição da comunidade Cine. Então eu firmo novamente o compromisso aqui de ter o vídeo todos os dias e também eu firmo o compromisso, assim como eu já venho demonstrando aqui no YouTube, firmo esse compromisso de sempre entregar o melhor lá na comunidade, fechou? Então, só terminando essa questão tanto dos dois calotes aqui, né? Dos dois calotes aí, dos dois não pagamentos, inadimplências, e também o CRI aí da RDR também tá a passos lentos, né? Vamos amaciar aqui, a passos lentos de também ter uma possível inadimplência, né? Ele já pediu um waiver, já pediu uma calmazinha, não, deixa eu me reestruturar, não sei o que, então já pediu uma calmazinha também, então ficar atento em relação a isso, tá? Se você é investidor, não sabe fazer esse trabalho de entender o que é high yield, se isso combina com o teu perfil, quais que são os riscos de fazer isso, eu vou te convidar mais uma vez para entrar na comunidade Cine. É um valor assim irrisório, que é uma dúvida, um fundo, uma modificação que você faz na tua carteira que já muda exponencialmente o teu resultado, por conta o valor que você vai investir ali vai ser uma fração do retorno que você vai ter. Então, só realmente deixar esse meu convite aqui e firmar o meu comprometimento com você de entregar o melhor. Você não vai se arrepender, eu te garanto que você não vai se arrepender de garantir seu acesso na comunidade. Sim, se você não gostar, eu te dou 7 dias de garantia para você usar a plataforma e usar também a comunidade a bel prazer, usar o máximo que você conseguir. E se você achar que não faz sentido, eu te dou 7 dias de garantia para você não ter nenhuma dor de cabeça. Então, vou deixar aqui o link da comunidade
comunidade aqui no link da descrição. Aqui o número de cotistas é bem alto e vem diminuindo, né? Interessante a gente comentar sobre isso. E aí agora falando sobre a questão dos custos, né? Teve essa questão da aplicação caixa aí, que meteram um prejuízo onde não era para ter, enfim, equívocos, né? Equívocos da administradora. É um fundo que para mim não faz nem um pouco de sentido, tem várias dores de cabeça, a Suno meio que tropeçou nas próprias pernas e ninguém quer ficar estendendo a mão para quem tá jogado no chão, né, gente? Você não vai querer gastar o teu dinheiro, investir o teu dinheiro, o fruto do teu trabalho num negócio que não tá 100% redondo, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso. E aí as operações compromissadas, né? Hoje o fundo ele tem uma taxa média de IPCA mais 10%, que daria um retorno de mais ou menos 13, 14% ao ano. Então, daria um retorno ali mais ou menos de 13, 14% ao ano, mais o CDI mais 5% dele, né? Que no atual cenário daria um retorno de 17%, mas é uma posição menor da carteira. De toda forma, isso não converte em resultado. Porque como é que um CRI paga CDI mais 5, ou seja, 17% no atual cenário? Como é que vai finalizar no dividend yield de 12% para o fundo? Por conta das compromissadas. Hoje o fundo tem 25%, 20%, 25% do patrimônio em alavancagem, em operações compromissadas. Isso acaba comendo muito do resultado, como a gente pode ver ali. E aqui você vê que é muito alto a participação do resultado que ele tem com esse, tanto com custos, que beleza, os custos até são reduzidos, né? Então aqui é interessante a gente comentar sobre isso, só que as operações compromissadas comem muito do resultado do fundo e acabam não fazendo sentido. Na minha humilde opinião, não faz sentido nenhum. Nem o fundo, nem a própria alavancagem, né? Por quê? Ele comenta aqui que o valor é de 71%, eles diminuíram ali os 14%, né? Antes era 85%, chegou para 17% do PL, só que eles comentam o custo médio ponderado da alavancagem de CDI mais 1%, nunca que é CDI mais 1% o custo da alavancagem. Nunca. Como é que você me fala que 70 milhões tem um custo de 150 mil por mês? Então a gente está falando aí de um custo de praticamente 2 milhões por ano. É um custo muito alto para você poder ter uma operação compromissada. O resultado não bate, né? O resultado não bate. Então é interessante a gente comentar sobre isso, porque de toda forma é algo que a carteira dele é de curto prazo e aí tem que ponderar isso em relação também ao quão extenso é o prazo também dessas operações compromissadas. A operação compromissada para mim não faz sentido, salvo raras exceções, e aqui no SNCI também não vejo não vejo fazendo sentido algum, né, para os cotistas do fundo, né? Então, lembrando que isso aqui, o CDI mais 1 é o valor total, então não estou dizendo que essa informação está errada, mas o valor da alavancagem em curso nunca que vai ser CDI mais 1%, tá? Então é interessante a gente comentar sobre isso. A carteira dele, como eu já comentei, uma duration bem baixa. A duration eu tenho médio para você receber o seu dinheiro principal de volta. A duration também de CRI é bem baixa, então você está falando que praticamente você receberia seu capital em um ano investindo. É como se fosse um retorno de 100% ao ano, né? Então, quando a duration é baixa, assim, o retorno é muito alto, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso, né? Não que isso traga um risco muito alto, né? Daqui não é um ano certinho, é um ano e meio, né? Um ano e tantos. Então, interessante a gente comentar sobre isso de toda forma. E aí, a gente entrando na carteira de CRIs dele, mais uma dor de cabeça. Então, assim, é dor de cabeça atrás de dor de cabeça. O problema tá em mim, não tá em você, entendeu, Suno? É o discurso que eu vou adotar aqui. Porque tem esse CRI da Serrat Magna, para quem não sabe, é o CRI do Suno Logística, que foi o fundo que era da Mogno, né, da Mogno, que fica aqui, ó, a gestora horrível, falecida, e aí no falecer dela passou no testamento pra Suno, a Suno aceitou de boba e pegou um fundo super horrível que toda uma dor de cabeça. Vou deixar o vídeo aqui no card do Suno Logística. E aí tinha essa dívida muito alta. E aí vai lá o SNSI e mete a dívida do próprio fundo dentro da carteira de crise. Então a gente tem um claro conflito de interesse. E aí você me pergunta, não, mas é só aqui, certo? Errado. A gente descendo aqui para a carteira de fundos dele, adivinha qual que é a maior exposição em fundos também, né? No SNME, o fundo muito estratégico aí da Suno. Então você pode ver que em todos os momentos sempre tem alguma dor de cabeça. Você nunca tá livre. Ou é calote, ou é problema com a administradora, ou é problema na carteira, ou é problema de conflito de interesse, ou é problema de alavancagem. Sempre vai ter algum problema aqui para você. Então, para mim, assim, com todo o respeito, se você tem o fundo, considere bastante essa alocação que você fez. Se você quiser ajuda para isso, vou deixar o link da comunidade aqui na descrição. Mas, de toda forma, para mim, não faz sentido em momento algum ter exposição ao fundo, né? Isso, claro, é uma opinião pessoal minha, pro meu perfil também, né? Se você tiver algum problema aí, alguma dificuldade de entender o teu perfil de risco, também vou deixar o link aqui na descrição. Mas se você também tiver qualquer dificuldade de claramente entender o que está se passando aqui pelo fundo, porque não faz sentido ter acesso ao fundo, né?
ter as cotas do fundo aqui, na minha opinião, para quase nenhuma pessoa por conta desses vários motivos. É sempre uma dor de cabeça. Então, é sempre uma dor de cabeça. Você nunca vai ficar tranquilo. Você nunca vai poder dormir tranquilo. Você sempre vai dormir pensando na cotinha que tá lá na corretora. Então, eu acho interessante comentar sobre isso com vocês. Aqui na carteira de crédito dele, não tem muito o que falar, não. Eu acho interessante comentar com vocês. Eu acho que a Suno era uma super gestora no início, né? Na concepção, na ideia. E acabou tropeçando na própria perna. O fundo, o SNSI, eu tinha exposição ao fundo, tá? Quando foi perto ali do IPO, quando foi lançado. Inclusive, eles participaram do IPO da REC aí. Mais um ponto que gera muitas polêmicas, né? Então tem quem goste, tem quem não goste. Eu não vou me meter nesse fogo cruzado aí, não. Mas eu tinha o fundo, o SNSI, no lançamento ali, perto do lançamento, e acabei saindo do fundo por N motivos. Já faz um tempo relevante aí. E a única coisa que eu realmente gostaria agora é de tempo, distância. Deixa ele. Deixa dar uns 5 anos pra gestora. Dá uns 5 anos. Sim, 5 anos ela não falir com esse fundo aí, que nem foi o Suno Logística, não que a culpa foi da Suno, da falência do Suno Logística, mas de toda forma, se ela não falir com esse fundo aí, a gente começa a considerar novamente a posição. Porque é o CPTS 2.0. Não faz sentido algum você olhar para uma compromissada com um custo tão alto, um fundo que não consegue entregar de resultado o risco que ele corre, o tamanho do risco que ele corre, mesmo estando descontado, você olha, fala, não faz sentido, tá? Então eu acho que é muito importante você considerar sobre isso, né? É difícil a gente ter uma análise assim do fundo, né? Uma análise boa de qualidade. E a gestora é muito transparente, mas de toda forma a transparência até que ponto, né? Então até que ponto a transparência te impede de cometer cagadas, né? Então é interessante a gente comentar sobre isso. Já deixa teu like, se inscreve no canal. Se você quiser também tirar qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e garante seu acesso à comunidade Sinem, que aí você pode trocar um papo pessoal ali comigo, ligar, fazer ligação, mandar mensagem, mandar áudio. Você pode ter um contato muito mais próximo e tirar todo e qualquer tipo de dúvida que você tiver. Fechou? Sobre o SNLG é isso. Já assistiu sobre o SNSI é isso. Já assiste o vídeo do SNLG aqui no card. É isso, é nóis e